Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. Aleluia. Vamos a mais um episódio da saga Memórias de um Ex-Mecânico de Rua. Então vamos lá, hoje é o episódio número 17, O Carnavalesco. Vamos a ele? O cotidiano de mecânico de rua é cheio de altos e baixos, tristezas e alegrias, pois, como sofri uma profunda decepção com aquele casal de vigaristas e seu cheque sem fundos, também encontrei motivos de alegria. Como todas as manhãs, bem cedo, fui de moto para Niterói, estacionando no antigo supermercado Paz Mendonça. Com um pequeno pacote de ferramentas, fui caminhando até a Praça do Moinho Atlântico e depois subi para a Praça do Pedágio da Ponte Rio-Niterói, onde fiquei sentado na sombra durante horas, aguardando algum carro enguiçar nas imediações. Quando já estava quase indo embora, pois o estômago começou a doer de fome, vi uma Fiat Uno vermelha nova vindo devagar pelo lado esquerdo da pista. Ela vinha somente no embalo, com o pisca-alerta ligado. A Uno foi perdendo velocidade até parar, faltando alguns metros para a proteção das cabines do pedágio, que nessa época estavam desativadas. Um homem fortão saiu de dentro do carro e pôs-se a empurrar os metros finais, enquanto outro homem ficou no volante do carro. Me aproximei para ver o que estava acontecendo e reconheci que o que estava no volante do carro era um carnavalesco muito famoso, Max Lopes, que está sempre aparecendo na televisão, principalmente na época do carnaval. Ele foi carnavalesco de várias escolas de samba famosas, e as principais, as que ele mais atuou, foram a Mangueira e Viradouro. Mais uma vez, mais ou menos nessa época, no início dos anos 90, ele deveria estar atuando como carnavalesco na Viradouro. Cumprimentei o famoso carnavalesco, apertamos as mãos, mas o cara fortão que estava com ele não estava muito afim de conversa e foi logo dizendo que o carro vinha super bem. Mas quando foram passar a marcha, a alavanca ficou toda molenga, impossibilitando de passar qualquer marcha. O carnavalesco olhou para mim como quem quer dizer, ele nos interrompeu, mas está tudo bem. Usando o próprio macaco do carro, levantei o máximo que pude do chão, o suficiente para poder entrar embaixo do carro. Para não correr o risco do macaco desandar e o carro cair em cima de mim, me esmagando, coloquei o estepe embaixo do carro com uma pedra em cima. Não pude deitar no chão, pois o sol estava muito forte e o asfalto estava pegando fogo. Usei todos os tapetes do carro, uns sobre os outros, para forrar o chão onde eu iria trabalhar. Deitei embaixo do carro e vi que a chapa que estabiliza o trabulador, ou seja, o mecanismo articulado que comunica a alavanca de marcha com a caixa de marcha, estava solto, fazendo com que fosse impossível passar qualquer marcha. É que o parafuso de 8 milímetros que prende essa chapa havia se soltado e caiu. Quem lembra do seriado MacGyver sabe que ele sempre olha para o lado e vê justamente a peça que ele precisava, pois foi exatamente o mesmo que aconteceu comigo. Acreditem se quiser. Olhei para o lado e vi um parafuso de 8 milímetros, perfeito para terminar o serviço. Com toda certeza, não era o mesmo parafuso que havia caído daquela chapa, pois ele estava com um pouco de ferrugem na rosca. Não acreditei na incrível coincidência, mas pus o parafuso no lugar e apertei. Saí debaixo do carro, tirei o macaco, o estepe e os tapetes e guardei tudo. O cara fortão olhou para mim com uma cara de deboche, pensando que eu não era mecânico coisa nenhuma e que eu tinha desistido de consertar o carro. Então virei para o Max Lopes e falei que o carro já estava pronto. O cara fortão, fazendo uma cara de incrédulo, entrou no carro, deu partida e passou todas as marchas, que estavam perfeitas. O carnavalesco deu pulinhos de alegria, me perguntando qual era o meu segredo, se eu era mecânico ou mágico, pois havia consertado o carro rápido demais. Todo feliz, ele me perguntou quanto é que foi o serviço. Então avaliei toda aquela situação, pois um carnavalesco famoso é bastante endinheirado. Além do mais, ele estava numa situação crítica, perigosa,
e se fossem buscar um mecânico ou um reboque, o preço teria sido bastante elevado. Dei o preço da mão de obra, mas o cara fortão ficou indignado, brigando que eu não tinha perdido nem 5 minutos para fazer o serviço e que era um absurdo eu cobrar aquele valor. O Max Lopes pôs o dedo indicador na boca do fortão e ele ficou quietinho. Depois abriu seu talão de cheques, apoiando-o no capô do carro e preencheu com um valor maior do que eu havia cobrado, dizendo que ele estava super feliz com o meu serviço e que perfeição não tem preço. O cara grandão me olhou com raiva, mas não disse nada. Então os dois entraram no carro e foram embora. Lembrando do terrível mal que eu já havia passado com cheque, sem fundos, pensei que se esse cheque por acaso não tivesse fundos, ou mesmo que fosse sustado, eu ainda teria um cheque assinado pelo próprio carnavalesco Max Lopes e iria exibi-lo para todo mundo, pois um cheque assinado por um artista famoso tem muito mais valor do que um simples autógrafo numa folha, num lenço de papel. Vi que a agência bancária desse cheque ficava bem na esquina do Campo de São Bento, em Icaraí, e fui lá retirar o dinheiro. Pensei até em tirar uma fotocópia, uma xerox desse cheque, para mostrá-lo para todo mundo, mas deixa para lá. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da saga O Ex-Mecânico de Rua e fiquem com Deus, tem mais vindo por aí.